Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo de número 11. Nós vamos dar continuidade à nossa série panorâmica do Pentateuco e hoje nós vamos ver esse sermão de Moisés, que na verdade é o último sermão dele, um sermão extremamente com muita emoção que ele tem como um pai falando com Israel como se fossem seus filhos. Então acompanhem a leitura da palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 30, versículo de número 11, nos diz assim: porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus? Quem nolo traga e nolo faça ouvir para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar que nolo traga e nolo faça ouvir para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, o amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Essa é a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar, pedindo ao Espírito de Deus que nos traga o entendimento da sua palavra. Santo Deus, aqui estamos, Pai, o pregador, a tua palavra e o teu povo. Deus, eu rogo, na autoridade do nome de Cristo Jesus, Ele como cabeça desta igreja, o mediador do pacto, que o Senhor nos traga a iluminação, o esclarecimento da tua palavra. Deus, eu preparei esta palavra fruto da tua providência, mas eu sei que também o Senhor pode, Pai, fora o que já está na minha mente, o que está registrado, o Senhor pode me conduzir aqui, Senhor Deus, falando o que o Senhor quiser, pois o Senhor é o dono desta igreja, é o nosso Deus. Abra o nosso entendimento, Senhor, eu peço isso, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, às vezes eu fico pensando em relação ao futuro das minhas filhas. As mamães aí que ainda estão com seus filhos no ventre, mas mesmo estando no ventre, certamente vocês já começam a pensar. Vocês oram pelo futuro dos seus filhos. Nós que temos os nossos filhos, os nossos netinhos, conversando ali com o Henrique falando das várias programações que às vezes tem que ser alterada por causa de um aniversário de um filho, aniversário de um neto. Então, a gente começa a colocar o nosso coração nessa realidade. São os nossos filhos. E às vezes eu fico pensando assim, Senhor, o que eu posso fazer em relação às minhas filhas? E o que eu entendo que eu devo fazer, que é a minha obrigação, que é o ponto principal, é orar para que elas conheçam ao Senhor. Orar para que elas temam ao Senhor, orar para que elas caminhem com o Senhor. Eu sei que é importante, todo pai, ele quer que os seus filhos se formem,
né? Ah, minha filha vai ser médica, ou advogada, ou juíza, ou professora, ou qualquer outra profissão que é digna, é uma vocação. Tudo isso é importante. Mas o ponto principal e a minha oração principal que eu tenho colocado diante do Senhor é que as minhas filhas, elas conheçam a Deus. Que a fé que eu tenho ensinado para elas ali, o entendimento bíblico, que elas também possam seguir esse mesmo Deus. Não é porque filho de crente, crente também é. Eles vão ter que ter, de fato, um momento que eles vão esposar, que eles vão falar desta fé que eles têm em Cristo Jesus. Nós tivemos um sermão aqui, que foi o sermão de Deuteronômio, capítulo de número 6, o Shemá. E nós vimos ali a responsabilidade que o Senhor coloca sobre nós, os pais, família, que nós temos que ensinar aos nossos filhos. Nós temos que incutir esta palavra na mente dos nossos filhos durante o período que eles estiverem conosco. Mas quando eles crescerem, quando eles saírem do nosso lar, a gente espera, assim, piamente, cabalmente, que eles respondam a mesma fé. Que eles falem, Senhor, eu amo o Senhor. O Senhor é o Deus do meu pai, eu também creio no Senhor. A gente quer isso para os nossos filhos, não é verdade? Nós queremos, nem tanto, estou sendo sincero, eu quero, por exemplo, não sei se as minhas filhas no futuro vão morar aqui no Plano Piloto, ou se elas vão morar lá na cidade ocidental, eu não sei se elas vão ser ricas, mas tudo isso não importa, o que importa é que eu almejo, eu oro, eu creio, e eu peço muito ao Senhor que elas sejam crentes. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque nesse texto aqui, que nós vamos meditar, Moisés, ele está falando como um pai para Israel. Ele está trazendo aqui a sua última mensagem, e é uma mensagem assim muito apaixonada, com muita convicção, com muita emoção. É um pai que sabe, olha, os meus filhos, na fé, eles vão entrar na terra prometida. E eu quero que eles andem num caminho de vida e não num caminho de morte. Eu quero que eles andem num caminho de bênçãos e não num caminho de maldição. Por isso que em vários momentos ele vai falar, eis que te proponho a vida ou a morte, mas siga a vida. O que Moisés vai fazer aqui, que é um sermão, Deuteronômio é colocado em forma sermônica, ele está pregando como, sabe aquele pregador que ele entende que a palavra é uma palavra de vida ou morte. Por isso que em púlpito tem que ter um equilíbrio. Púlpito não é lugar de brincadeira. Púlpito não é lugar de piada. Púlpito não é um local onde as pessoas não entendem se é uma pregação, ou se é uma piada, ou se é uma palestra. Púlpito é um local de uma palavra séria, de vida ou morte, que pode mudar o rumo e o coração das pessoas. E é isso que Moisés aqui ele vai fazer. Ele está trazendo uma mensagem para os seus filhos na fé, para que eles andem no caminho da vida. E para nós entendermos aqui, meus irmãos, o capítulo de número 30, versículo 11, até o versículo de número 20, nós temos que entender o seu contexto. O contexto aqui é que o capítulo 30, ele está conectado intrinsecamente com o capítulo 28, quando fala sobre bênçãos e maldições. Vocês lembram desse sermão que nós falamos sobre isso? Eu até aproveito este momento desse sermão para explicar uma coisa que é muito importante. Quando Moisés fala sobre bênção e maldição, as bênçãos, elas chegam até nós, o povo do pacto, por causa do mediador que é Cristo Jesus. Então, tudo que nós temos é por causa de Cristo Jesus. Mas as maldições, elas não vêm até nós. Nós não somos um povo amaldiçoado, porque a maldição da quebra do pacto, aquilo que nós fizemos de ruim, nós quebramos a aliança com Deus, estas maldições, elas caíram sobre Cristo Jesus na cruz do Calvário, sobre ele. Então, o povo de Deus não tem uma maldição hereditária, sabe? Não é um povo que fica temendo, se eu fizer isso, vai vir sobre mim as maldições do pacto. Não, não vem, porque já caiu sobre Cristo. Mas também o povo da aliança, o povo de Deus, ele não pode viver de qualquer jeito. Por quê? Porque se não vem sobre mim, sobre nós, maldições, isso é um fato,
mas vem sobre nós as consequências dos nossos atos da quebra do pacto. Nós podemos ter consequências aí infelizes para nós e para os nossos filhos por causa das nossas atitudes. E Deus, Ele não nos amaldiçoa, mas Deus nos disciplina, porque Ele nos ama. E Moisés aqui, desde o capítulo 28, que ele está falando sobre bênçãos e maldições, o capítulo 30, ele vai falar principalmente das maldições da quebra do pacto. É interessante o que ele faz aqui. Ele vai chamar a atenção da igreja, no caso, a igreja daquela época, o povo de Israel, no presente, chamando a atenção deles para eles se arrependerem dos seus pecados, não praticarem coisas que desagradam ao Senhor. Mas ele traz também uma palavra no aspecto profético. Ele vai mostrar aqui, não no texto que nós vamos ver, mas do capítulo 30 até o capítulo 30, versículo 1, até o versículo de número 10, ele vai mostrar que o povo de Israel vai pecar. O povo de Israel vai quebrar o pacto. E eles vão ser levados por potências estrangeiras. Eles vão para o cativeiro. A história de Israel é assim. Eles vão para o cativeiro assírio. Eles vão para o cativeiro babilônico. Eles vão passar um bom tempo como estrangeiros numa terra que não é a terra deles. Só que Moisés está falando sobre isso que vai acontecer lá na frente, mas está chamando a atenção do povo agora, no presente, para que eles não andem nesse caminho de morte. Nesse caminho que lá na frente vocês vão para aquele lugar. Então é uma palavra profética para o futuro, mas é uma palavra presente, dizendo, não façam isso. Não andem nesse caminho de morte, porque senão vai acontecer isso e isso com vocês. Então, nós vamos ver esse texto em apenas 2 pontos. 2 pontos só que eu quero meditar aqui com vocês. O primeiro está aí no versículo 11 até o versículo de número 14, que é a razoabilidade das exigências da aliança. A razoabilidade das exigências da aliança. Moisés vai lembrar o povo de Israel como um pai falando para os seus filhos, lembrando que não é difícil, impossível obedecer a Deus. Então, olhe para o versículo de número 11. Versículo 11. Veja como que Moisés começa. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Mandamento aqui é a lei do Senhor, é a palavra do Senhor. Moisés está dizendo, meus irmãos, não é difícil obedecer a Deus, não é demasiado difícil, não é impossível. Nem está longe de ti. Olha o versículo 12. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o compramos? Nem está além do mar para dizeres, quem passará por nós além do mar, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o compramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Ele está dizendo, olha, a palavra não é distante, a palavra você não tem que buscá-la lá no céu, você não tem que atravessar o mar para buscar a lei já está aqui com vocês, a palavra já está com vocês, vocês vão entrar na terra prometida, e não é difícil, impossível, vocês obedecerem ao Senhor, é isso que Moisés está dizendo. E meus irmãos, vejam como que isso é extremamente prático e se conecta conosco. Quantas vezes nós não dizemos bem assim, é difícil demais ser crente. Não é fácil ser crente. São tantas obrigações, são tantos mandamentos, são tantas proibições, são tantas dificuldades que nós temos, dificuldades de relacionamento, dificuldades com a igreja, dificuldades conosco, a nossa carne, que ainda se inclina para o mal. Pastor, é muito difícil cumprir os mandamentos do Senhor, é muito difícil ser crente. Eu encontrei um amigo agora, esses dias, um amigo de infância, de caminhada cristã.
infelizmente ainda está afastado dos caminhos do Senhor, e se enveredou por uma linha da filosofia, e ele dizia para mim: Marquinhos, eu não consigo, é muito difícil, eu não consigo ficar na igreja, eu não consigo conectar os pontos, eu tenho estudado algumas coisas, e eu não vejo a lógica das escrituras. Então ele falou claramente para mim: é muito difícil obedecer o Senhor, é muito difícil ficar na igreja. Irmãos, é difícil, não é fácil nós perseverarmos. Mas o pior e o impossível seria se nós estivéssemos sozinhos nesta caminhada. Aí sim. Se você estivesse sozinho, só dependendo da sua força, da sua capacidade intelectual, da sua espiritualidade, certamente você não avançaria, você iria parar na primeira luta, na primeira tentação, na primeira provação, você ficaria prostrado. Mas você não está sozinho. O que nós temos que entender, quando Moisés ele coloca aqui: porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti, é a pura verdade para todos nós. Não é difícil, não é impossível obedecer a Deus. Sabe por quê? Porque você tem a mente de Cristo. Você tem o Espírito de Cristo habitando em você. Você tem a palavra do Espírito. Você tem os sacramentos, você tem a igreja, a comunhão com o povo de Deus. Você tem os conselheiros que estão aí para te ajudar. Então, se você estivesse sozinho, você poderia falar: não dá. Mas você não está só. Você está com o Senhor. Lá na carta de Pedro, abra por favor, segunda carta de Pedro, capítulo 2, capítulo 1, melhor dizendo, versículo de número 3, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3, olha o que Pedro diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha o que Pedro está dizendo, meus irmãos: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Então, não nos falta nada para nós crescermos espiritualmente. Não nos falta nada para nós nos assemelharmos a Cristo Jesus. Você não está sozinho. É como você imaginar, você vai para um acampamento, você vai para um retiro espiritual, e você pega a tua mochila e coloca tudo o que é necessário para aquele momento. Espiritualmente quer dizer que tudo o que é necessário já está dentro da nossa mochila, que foi preparada pelo próprio Deus, de maneira então que você pode até falar: pastor, não está sendo fácil. Mas eu digo para você, não é impossível. Continue, obedeça. Obedeça a palavra do Senhor. Já pensou se nós falássemos bem assim: é impossível obedecer ao Senhor? Qual o sentido então da igreja? Qual o sentido então da obra de Cristo? Qual o sentido então do aconselhamento bíblico? Para que aconselhar se não tem como a pessoa cumprir a palavra do Senhor? A gente tem que olhar a Bíblia com muito equilíbrio, meus amados irmãos. Nós entendemos que é impossível nós obedecermos ao Senhor perfeitamente. Aí sim, é impossível. É impossível. A gente vive uma tensão entre o já e o ainda não. Ainda que justificados, mas o pecado ainda está em nós. Temos ainda uma inclinação para fazer o mal. Temos ainda uma inclinação para a desobediência. Então você não vai conseguir, por mais que você se esforce, a viver uma vida reta, completamente sem pecado. Você não vai conseguir. Mas também não venha dizer com isso que, pelo fato de você ser salvo e pelo fato de Cristo ter cumprido a lei no seu lugar, então que você vai viver de qualquer jeito. Esse não é o Evangelho. O Evangelho, meus amados irmãos, é que, ainda que de forma imperfeita, mas eu vou me esforçar. Eu vou cumprir aquilo que me cabe com a graça do Senhor. Isso às vezes pode soar como uma questão meio que arminiana, mas não é.
né? Eu faço, eu decido. Sim, eu decido, mas eu sei que essa decisão, ela vem capacitada pelo próprio Deus. É o Senhor que me capacita. Hoje, por exemplo, você tinha uma opção de cumprir o mandamento do Senhor. Vir ou não vir para o culto. Ficar em casa ou não, ou vir para a casa do Senhor. E o que você decidiu? Eu vou para a casa do Senhor. Foi Deus que te trouxe soberanamente? Sim, mas foi Deus que te capacitou para você tomar essa decisão. Então, não é impossível guardarmos os mandamentos do Senhor, meus amados irmãos. Mas em segundo lugar, Moisés, ele vai mostrar agora o desafio. Então, perceba, primeiro, ele vai mostrar que não é impossível você obedecer a Deus. Ele está falando para os seus filhos na fé, que vão entrar na terra prometida. E aí agora vem a cereja do bolo, que ele vai mostrar o desafio, então, que eles têm, o povo de Israel, de escolher entre o caminho certo e não o caminho errado. Que é algo que não tem a ver somente com eles lá atrás, mas tem a ver conosco. Esta palavra de Moisés, ela chega para nós hoje, porque é a palavra do Espírito, é uma palavra inspirada. É uma palavra que ficou aqui eternizada, registrada para todas as gerações. Olhe para o versículo 15. Vê que proponho hoje, falando lá naquela época, a vida e o bem, a morte e o mal, se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos. Então, se você fizer isso, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para a possuí-las. Vê que te proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal, se guardares o mandamento. Foi isso que Deus falou para aquele povo. Mas é uma pena, meus amados irmãos, que quando nós vemos a história do povo de Israel, nós vemos que eles trilharam um caminho que não era o caminho de vida, o caminho de morte. Quando nós entramos ou entrarmos no livro de Juízes, quando nós chegarmos lá, vocês vão ver que eles esqueceram disso, da vida e da morte. Na verdade, eles optaram pela morte. Eles optaram pela desobediência a Deus e pagaram um preço muito grande. Em 722, eles foram levados cativos pelos assírios e lá se perderam naquele lugar. Em 586 a.C., eles foram levados cativos pela Babilônia e ficaram 70 anos amargando naquele lugar, pagando um alto preço pela desobediência. Escolheram a morte, não escolheram a vida. Escolheram amar os seus deuses, amar a si mesmo, ao invés de amar o Senhor. Quando Moisés, ele coloca aqui, meus irmãos, no versículo 16, se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor, teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos, ele está trazendo à mente de Israel o Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração. Ele está trazendo aquilo para eles, que na verdade o Shema, o ouve, não é só ouvir, como vocês estão ouvindo agora, não é só ouvir, mas é ouvir e obedecer. Ouçam e obedeçam, ouçam a palavra do Senhor e coloquem isso em prática, mas Israel não fez. Mas Deus colocou a proposta para eles. Agora, olha o versículo de número 27. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então, hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais, passando o Jordão, para possuíres. E foi isso que eles fizeram. Serviram outros deuses. Entraram dentro da terra e rapidamente se prostituíram
espiritualmente com os deuses dos cananeus, com os deuses pagãos. Esqueceram do Senhor. Irmãos, como que o povo de Deus, ele tem uma amnésia identitária. Não é só Israel, é o Israel de Deus, é a igreja do Senhor como um todo. Se não fosse o Senhor para nos conduzir, rapidamente nós estaríamos perecidos, caídos deste mundo. Porque a gente se esquece muito fácil de quem é Deus. Nós esquecemos rapidamente de quem nós somos, da nossa identidade, e rapidamente a gente começa a se prostituir com outros deuses. É assim que Deus encara toda vez que nós pecamos, é prostituição espiritual, é adultério. Deus, ele não aceita, meus amados irmãos, nós temos que lutar contra esses pensamentos errôneos que está dentro de nós, porque Deus não aceita outro parceiro. Deus não aceita nós termos Ele e outros deuses. Deus não aceita Ele e nós, é só Ele. Ele é o centro de tudo. É por Ele que nós devemos viver, é por Ele que nós devemos andar, é por Ele que nós devemos caminhar. E quando nós não trilhamos o caminho que Ele manda, a gente paga um alto preço. A gente paga um alto preço. Sabe qual é o alto preço que a gente paga, mesmo sendo cristãos? Você pode sair daqui falando assim, com total convicção, não tem maldição sobre a minha vida porque eu estou unido a Cristo. Ok, mas se você desobedece à palavra de Deus, vem consequências sobre a tua vida. Quantos homens de Deus, casados se perderam no adultério, na pornografia, na prostituição. E aí com isso, qual foi a consequência? Perderam famílias, perderam casamentos, perdeu o respeito com os filhos. Eis que te proponho a vida ou a morte, qual o caminho que você vai seguir? Meus amados irmãos, a consequência da liberdade que você tem em Cristo Jesus, eu tenho liberdade, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Aí você entra com tudo, ou numa bebida, ou em qualquer outra coisa, depois vem a consequência. Uma consequência de uma doença, uma consequência de um problema emocional sério, porque você não vigiou em relação àquilo. Olhe para o versículo de número 19, é como se esse é o momento, sabe aquele ápice do sermão, o ápice da pregação, onde você quer chamar a atenção dos ouvintes. É o que Moisés faz aqui. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Veja, ele mostra as duas coisas, mas eu consigo perceber aqui pela leitura, a cadência da leitura, o momento que é um pai que está falando assim para um filho, meu filho, não ande por esse caminho, não vá por esse lugar que você está indo, vai ter morte, mas eu proponho a você, eu quero falar para você, que você deve escolher o quê? A vida para que vivas tu e a tua descendência. Escolhe, pois, a vida. Escolhe a vida. Escolhe o caminho da santidade. Seria hoje, não escolha o caminho da prostituição, não escolha o caminho da mentira, não escolha o caminho da fofoca, não escolha o caminho das falcatruas, não escolham o caminho da impiedade, de viverem como se fossem os próprios deuses, mas escolham o caminho da piedade. Escolham o caminho da santificação. É isso que agrada ao Senhor, meus amados irmãos. Escolham. A gente deve entender, sabe, uma coisa muito importante? É que pelo fato de nós falarmos da eleição, que é Deus que escolhe, que é Deus que predestina, às vezes falta o equilíbrio e o entendimento para concatenar as informações na mente, que nós também fazemos escolhas. Que nós também fazemos projetos, que nós também tomamos decisões. Analogamente, nós somos parecidos com Deus. Deus, ele toma decisões, Deus faz escolhas. Ele que faz, ele que decide, ele é soberano. E nós também, não de forma autônoma, mas nós também decidimos, nós também fazemos escolhas.
Ainda que tudo isso faça parte de um decreto divino. Mas é você que escolhe. Ainda que capacitado pelo Senhor. Isso não tem nada a ver com um entendimento meramente sinergista ou arminiano. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Você escolhe, mas obviamente Deus que te capacitou a fazer tudo aquilo. É o que ele está dizendo aqui, escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Todo domingo vocês estão escutando a palavra, todo domingo eu escuto a palavra. Mesmo quando eu estou pregando a palavra, eu preparo a palavra e aquela palavra primeiro fala ao meu coração. E Deus está mandando eu fazer uma série de coisas. Se eu entrar na semana e não fazer aquilo, eu decidi ir contra a palavra do Senhor. Eu decidi ir contra a vontade preceptiva de Deus, que é a vontade dos preceitos do Senhor. E quando eu faço isso, vem consequências sobre a minha vida. Vem consequências. Olhe para o versículo 20. Amando o Senhor, teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Escolhe, pois, a vida ou a morte. Escolhe a vida ou a morte. Eu acho que todo sermão, independente da perícope, porque cada perícope ela tem uma temática diferente. Mas todo sermão deveria ser levado para o Evangelho. E todo sermão, ele tem que ter uma seriedade. Porque é palavra de vida ou morte. Escolham a vida ou a morte. Vamos pensar nesse texto para alguns grupos. Primeiro, descrentes. Pelo menos os que eu estou vendo aqui, todos aqui são crentes, graças a Deus. Mas um descrente que vai ouvir essa mensagem, ou se tivesse um descrente entre nós, o caminho que um ímpio está trilhando é um caminho de morte, é um caminho de perdição, é um caminho, meus irmãos, que ele está iludido com os prazeres deste mundo, com as delícias fictícias e aparentes deste mundo, mas é um caminho que vai conduzi-lo para o inferno. É um caminho de morte. Irmãos, a Bíblia, ela fala mais sobre o inferno do que sobre o céu. Ela tem mais relatos do inferno do que sobre o céu. Por quê? Para alertar o povo de que o inferno é real, de que a ira de Deus é uma ira justa, e quem andar pelo caminho de morte, quem andar por esse caminho da desobediência, vai acabar chegando naquele lugar, e vai chegar com seus próprios pés, e vai chegar pelo seu próprio arbítrio. Não é Deus que coloca a maldade no coração do homem. Não é Deus que vai colocar tudo favorecendo para o homem ir para o inferno. O homem vai para o inferno porque ele quer, porque ele ouve a palavra, ele sabe o que tem que fazer, seja pela palavra pregada, ou seja pela palavra que está dentro da sua mente, mostrando o que é certo e errado, mas ele não quer. É como Jesus, quando ele disse lá em João 5, Cristo vira para aquela multidão e fala: vocês não querem vir a mim para ter vida, a culpa é de vocês. Então, para os descrentes, se arrependam, porque senão o caminho que vocês estão trilhando é um caminho de morte. E para nós crentes? Para nós crentes, a mensagem é o que eu já falei, é que se por um lado não temos maldições sobre nós, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, por outro lado, meus irmãos, nós somos disciplinados por Deus. Deus é um pai que disciplina, não é um pai que amaldiçoa, mas ele disciplina. Tem hora que ele pesa a mão sobre o povo dele, para que o povo se arrependa. Tem hora que ele fecha portas, para que a gente ande pelos caminhos corretos. Então, cuidado, crentes, em nome de Jesus Cristo. Eu não sei de tudo que vocês estão fazendo. Pastoralmente, eu poderia até ter uma noção pelo contato
por caminhar com vocês, por andar com vocês, as suas lutas, os seus pecados, aquilo que vocês estão aí lutando com a graça do Senhor para se livrar disso. Mas você e Deus sabe o caminho que vocês estão passando. Em nome de Jesus Cristo, se o caminho que você está trilhando não é um caminho de vida, não é um caminho de santidade, largue isso hoje, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Se o caminho é de morte, largue hoje, em nome de Jesus Cristo. Não tente andar de acordo com os teus pensamentos. Não ache que é certo porque você quer que seja certo, mas paute a tua vida. Olhe o teu comportamento, o que você está fazendo pela Bíblia. Essa minha atitude é bíblica. Isso que eu estou fazendo é bíblico. Se não é, largue, porque isso é caminho de morte. Isso é caminho de morte. E para terminar, eu quero citar alguns textos. Eu gostaria que vocês, por favor, pudessem acompanhar comigo. Lá em Josué capítulo 24, versículo 14 e 15. Olha o que esse texto diz. Josué capítulo 24. O que foi preparado por Moisés, agora lá no final da vida dele. E chamando a atenção para aquela descendência, para aquele povo. Ele fala, agora pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei, vejam, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele trouxe uma palavra ali de exortação. Ele trouxe uma palavra ali para que o povo, é a mesma palavra do seu pai na fé, de Moisés. Moisés pregando o seu último sermão. Moisés não entrou na terra prometida. Agora, Josué também pregando o seu último sermão, chamando a atenção do povo, andem pelo caminho da vida e não pelo caminho da morte. E ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Decidam o que vocês querem. Lá em 1 Reis, abram também esse texto, mais dois textos. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Elias diz assim, então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Meus irmãos, nós não podemos ficar entre dois pensamentos. O pensamento, eu quero Deus, não, mas eu quero o mundo, eu quero o Senhor, mas eu quero os meus prazeres. Não, meus irmãos, decidam o caminho da vida. E por fim, Mateus 27, 17. Aqui eu vejo como a grande ironia histórica, mundial. Antes de ler esse texto. Duas pessoas, diante de uma multidão, a multidão que Moisés orou, a multidão que Josué também falou, a multidão também que Elias chamou o povo para se arrepender, mas agora na época de Cristo, quando o Messias veio, duas pessoas ali, com o mesmo nome, chamado Jesus. Jesus, o Cristo, e Jesus, o Barrabás. A nova tradução da linguagem de hoje, ainda que não é boa em muitos aspectos, mas nesse ponto, ela trouxe o que está no original. Duas pessoas com o mesmo nome, Jesus, e a multidão diante deles. Então, olhe para o versículo 17 de Mateus 27. A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? A nova tradução da linguagem de hoje diz assim, então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou, quem é que vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou este Jesus que é chamado de Messias? Quem vocês querem? Decidam. E o que eles falaram? Solte Barrabás, solte o bandido, soltem o criminoso e crucifiquem a Cristo Jesus.
Eles decidiram, meus irmãos, e tiveram uma decisão extremamente equivocada, mostrando também que se tudo dependesse da decisão dos homens, os homens estariam perdidos. Por isso que o próprio Senhor é aquele que nos capacita para nós tomarmos as decisões corretas. Por isso que nós aceitamos Cristo Jesus, porque Ele nos aceitou primeiro, porque Ele decidiu primeiro por nós. Meus irmãos, qual o caminho que nós, a congregação do Noroeste, vamos seguir? Caminho de vida ou caminho de morte? Qual o caminho que você vai seguir em relação à sua família, em relação ao teu trabalho, em relação aos teus afazeres? Eis que te proponho a vida ou a morte, mas sigam a vida, em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus coloque essa palavra, Senhor, lá no teu coração. Na hora que vier a tentação, eu vou seguir a vida. Na hora que vier a luta, eu vou seguir a vida. Eu vou seguir os mandamentos do meu Deus. Amém, meus irmãos? Abram a